Como de costume, na nossa igreja, nós temos o costume de contar uma crônica, uma história verídica, assim como Jesus contava através de parábolas. E a história de hoje começa assim. Ali era uma escola, né, que salva vidas, e ali chegou os alunos, e ali o instrutor estava ali para explicar para eles, para ensinar, né, como eles devem salvar uma vida. E ali o instrutor começou a dar essa aula. E ali ele começou a falar que, quando ele falou, nós temos 3 lições para aprender para salvar uma vida de se afogar. Aí ele falou, a primeira, nós temos que entrar no mar, tirar aquela pessoa de dentro do mar. E a segunda, nós temos que fazer ali o exercício para tirar toda a água do pulmão ali daquela pessoa. E a terceira, nós temos que reanimar aquela pessoa, né? E ali ele explicou tudo. E eu, lendo essa história, né, que foi um ensinamento que eles têm mesmo lá, né? Aí eu parei para pensar que quando nós entramos, que Jesus ele fez a mesma coisa conosco, né? Porque nós saímos ali do mundo, que é onde nós poderíamos morrer, poderia se acabar, mas Jesus tirou nós ali do mundo, trouxe nós para a igreja, e aqui ele tirou nossos pecados, né? Tirou nossos pecados para nos dar fôlego para respirar, e nos deu a vida, sabe? Porque se nós estamos aqui na igreja hoje, nós temos a oportunidade de estar vivo com Cristo, que não há coisa melhor no mundo, né? Porque as pessoas lá fora, elas tentam se enganar, né? Querendo mostrar uma vida boa, sendo que não é boa. Então, nós temos que só louvar e agradecer a Deus por isso, sabe? Porque aqui nós temos vida de verdade. Aqui Deus ele nos dá essa oportunidade de ter vida de verdade. Então, que nós venhamos permanecer sempre no caminho certo. Amém? Amém. Boa noite, igreja, mais uma vez. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 27. Hoje a pastora vai estar pregando sobre salvação. Que nós possamos, ó Deus querido e amado, estarmos aqui com o coração entregue para o Senhor cuidar, tendo confiança, tendo amor, tendo a certeza da nossa salvação. É isso que nós estamos aqui para aprender cada vez mais, para estarmos buscando a salvação eterna. Por isso, ó Deus, trabalha em cada coração, nos ensina a buscar a nossa salvação eterna, Senhor, porque nós precisamos buscar enquanto é tempo. O mundo aí fora está totalmente revirado, meu Deus, e a gente sabe que infelizmente muitas pessoas vão perder a sua salvação, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para buscar a nossa salvação eterna, Senhor, porque o sonho do Senhor é que todos se salvem, mas infelizmente o mundo está perdido, Pai. Infelizmente tantas coisas erradas estão acontecendo neste mundo. Tantas coisas, meu Pai, que nós precisamos se alertar, estar, meu Pai, prestando atenção, se policiando, Pai, para nós estarmos atentos a qualquer coisa, porque o diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor Jesus está conosco, Ele está aqui, e se nós estamos aqui é para abrirmos o nosso coração, para que o Senhor possa entrar, fazer morada, para que o Senhor possa trabalhar em cada mente, em cada coração, a nossa salvação, Pai. Para isso que nós estamos aqui hoje. Desde já eu já te louvo, eu já creio na convicção de um culto maravilhoso, cheio de bênçãos e de vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Então eu vou ler aqui alguma coisa, eu gosto sempre de buscar algumas passagens bíblicas, né, que falam sobre salvação, e depois eu vou entrar no Salmo 27. E em Lamentações 3:26 diz que bom é aguardar a salvação do Senhor
e isto em silêncio. Olha que coisa forte. Nós temos que aguardar a salvação do Senhor, mas em silêncio, quietinho, buscando todos os dias, sabe? Não, sem abrir a boca para não falar nada de errado, para se policiar, para vigiar, e em silêncio, quietinho, nós ali ligadinhos ao Senhor, nós aguardamos a salvação do Senhor. E lá em Marcos 16, fala que quem crer e for batizado será salvo. E nós sabemos, né, que na continuidade aqui ele fala, mas quem não crer será condenado. E nós sabemos que quando nós se convertemos, quando nós somos evangelizados, alguém fala do seu testemunho, da sua vida, da sua igreja, e aquela pessoa vem para a igreja, nós sabemos que é um início. É que nem um bebezinho, né, que está ali só tomando leitinho, porque vai começar a aprender a convivência com Deus, a estar na igreja, a estar aprendendo. Tem gente que nunca leu a Bíblia, tem gente que nem sabe da história do Senhor Jesus, né, porque não conhece a Bíblia, então não conhece que Jesus veio aqui em humano, passou aqui 33 anos, sofreu para morrer por cada um de nós, pela nossa salvação ele morreu. Porque o sonho dele era que nós todos fôssemos salvos. Mas infelizmente a gente vê que do jeito que o mundo está, mesmo dentro das igrejas, a gente vê tantas coisas erradas, então tantas pessoas que estão frias, que estão distantes, que não abrem o coração, que não prestam atenção, que não vem ali alicerçado, já preparado para, sabe, receber essas sementes vivas que é a palavra de Deus que fala com cada um de nós. E aqui em Salmo 30, 23, fala que aquele que oferece sacrifício de louvor, eu sempre digo que a palavra louvor é elogio. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos adorando, elogiando a Ele. Olha que coisa linda que é o louvor. E aí ele fala que aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, olha como que nós temos que observar, louvar, adorar o Senhor, né? E ordenar o nosso caminho, estar ali para que Deus possa mostrar a nossa salvação para nós. E em Joel 2,32, a palavra do Senhor fala, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então eu até me lembrei desta passagem de Apocalipse, quando eu vi esta passagem, porque Deus falou muito ao meu coração, porque aqui o Senhor ele declara, né, todo mundo que invoca o nome dele é salvo, né? E todos aqueles que ele fala do monte de Sião, de Jerusalém, que haverá livramento, né? Assim como o Senhor, ele fala, tem dito, nos restantes que o Senhor chamou. E hoje nós somos chamados para evangelizar, para ajudar o Senhor neste sonho dele, de chamar todos à salvação, chamar todas as pessoas a conhecer Jesus, a abrir o coração, a sair do mundo, porque quando nós estávamos no mundo, nós éramos trevas, e hoje nós somos luz em Cristo Jesus, porque nós saímos do mundo e viemos buscar o Senhor. E conversão é uma coisa muito séria e muito forte, que a gente começa pequenininho, mas aí a gente vem, vai aprendendo, a gente vai se batizar, a gente vai aprender a importância do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, de nós louvarmos o Senhor, de nós salmodiarmos a Ele, oferecer salmos a Ele, de nós estarmos aqui crescendo, sabe, para ajudar na obra, o chamado dele, para fazer a obra completa, para nós adquirirmos a nossa salvação, porque é um todo, né? Muitas coisas que nós temos que fazer para buscar a nossa salvação, não é uma coisa só. E quando eu li essa passagem aqui, que fala de Jesus, né, que ele falava para o mundo, e ele fala dos restantes que o Senhor chamar. Então, ainda tinha muita
chamar para a salvação. E nós somos os escolhidos para ajudar Jesus nessa. E aí eu me lembrei de Apocalipse 3, 19 e 20, e no 19 ele fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem uma pregação de repreensão. Mas quando a gente repreende é porque a gente ama. Nós, pastores, amamos vocês. Amamos a nossa igreja. E muitas das vezes Deus dá uma pregação de repreensão e nós não podemos negar. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, para passar a mão na cabeça e deixar a pessoa ir para o inferno. Nós estamos aqui para ajudar a salvar. O nosso sonho, como o de Jesus, é salvar. Então ele fala que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele fala: sê, pois, cuidadosos e arrepende-te. E no 20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, quem que é esse alguém? Né? Nós somos esse alguém que tem que ouvir a voz do Senhor, tem que abrir a porta do nosso coração para que Ele possa cear, entrar em nosso coração e cear conosco, e nós com Ele. Isso aí é um chamado, Jesus chamando o povo à conversão. E em Isaías 25, 9, ele fala: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Olha que coisa maravilhosa, né? Da gente parar e pensar e reconhecer que um dia o nosso verdadeiro Deus, Ele vai voltar aqui para arrebatar a igreja dele. E nós vamos reconhecer, aquele que é de Deus vai reconhecer que Jesus vai voltar para salvar aqueles que é dele. E aí no Isaías 45, 22, ele fala: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Realmente é um só Deus. Não existe outro Deus que vai poder nos salvar. Não é santo, imagem, não é mãe, não é pai, não é ninguém. Só tem um que é Deus que vai nos salvar. Se nós não buscarmos a Deus, não buscarmos a palavra, não buscarmos a se arrepender, não buscarmos a se consertar, não vai ter salvação. Então nós temos que se humilhar, ter a humildade de deixar que isso aconteça. E é muito forte este Salmo 27, eu amo muito esse Salmo, ele fala muito comigo. E eu estava meditando nesse Salmo que fala de salvação. E aí começa assim: o Senhor é minha luz. Por que ele fala: o Senhor é minha luz? Porque quando nós éramos no mundo, nós éramos trevas. E quando nós conhecemos Jesus, o Senhor passa a ser a nossa luz. E ele fala: e a minha salvação, né? E aí ele fala assim: e de quem terei medo? Né? Quer dizer, se nós se convertemos e hoje nós sabemos que Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, a quem nós vamos temer? De quem nós vamos ter medo? Nós não temos que ter medo de nada. Aconteça o que acontecer, nós vamos vencer, nós vamos guerrear, nós vamos batalhar um dia após o outro. Hoje, por isso que a Bíblia fala que tem dia que é dia de chorar, tem dia que é dia de rir, tem dia que é dia de lutar, tem dia que é de aflição, tem dia que nasce, tem dia que morre. Então, todo tempo nós estamos aqui passando por vários problemas, várias lutas. Mas nós, com Ele, não desistindo, lutando, orando, perseverando, nós vamos conquistando a nossa vitória. E nós vamos guardando no nosso coração. Temos que lutar para a nossa salvação. E aí ele, na sequência aqui, ele fala: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, olha que coisa linda. Nós temos um Senhor que é a fortaleza da nossa vida. Nós vamos temer a quê? Nós não temos que temer a nada. Aconteça o que acontecer, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, grande, que está conosco em todos os momentos. E aí ele fala assim: quando malfeitores
me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha que forte que é isso aí. Nós sabemos que nós temos um Deus tão grande que aconteça o que acontecer, quem vier contra nós é ele que vai cair, ele que vai ser destruído, não nós. E aí ele fala, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Olha o que o salmista aqui está declarando para este Deus. E eu fico pensando, será que nós declaramos tudo isso ao nosso Deus? E aí ele fala aqui no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E isso eu fiquei pensando, que Davi, ele fala aqui que ele estava pedindo para o Senhor, que ele queria morar na casa do Senhor todos os dias, ele queria estar no templo, orando, adorando a Deus, como ele fala aqui, para poder meditar, para poder contemplar a beleza do Senhor, para poder meditar no templo dele. E é isso que nós fazemos quando nós viemos para a igreja. E eu fiquei meditando numa coisa muito forte, que aqui ele fala que é todos os dias. E a nossa igreja tem só 3 cultos por semana, que é terça, quinta e domingo. E muitas das vezes as pessoas ainda não acham tempo para vir para a igreja, acham que é muito culto. 3 dias é muito. E aí vem domingo, falta um dia que vem no outro. Então está ali fazendo tudo errado. Como é que essa pessoa quer adquirir a salvação? Sabe? Colocando as coisas de si mesmo, as coisas do mundo, além de nosso Deus. O nosso Deus, ele é em primeiro lugar. Primeiro ele, a ele toda a honra e toda a glória. Primeiro nós temos que buscar ele, porque é ele que vai nos dar salvação. É ele que vai nos ajudar, não é família, não é ninguém. Porque muitas vezes você faz de tudo por todo mundo e na hora que você estiver no apuro, essas pessoas não vão te ajudar. Então olha como que nós temos que vigiar. E aí ele fala aqui uma coisa muito forte, que ele fala, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo e no interior do seu tabernáculo me acolherá. E ele me porá no alto de uma rocha. Essa adversidade, eu estava estudando, afrontas, problemas e dificuldades que nós passamos todos os dias, no dia a dia. E no entanto ele fala que no dia da nossa adversidade, ele vai nos ocultar no seu abrigo e no interior do seu tabernáculo, ele vai nos recolher. E ele vai nos pôr num alto retiro, como uma alta rocha, como ele fala aqui. E ainda ele fala o seguinte, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. Olha que forte. Ele ainda vai nos exaltar acima, né, da nossa cabeça, da cabeça acima dos inimigos, né? Olha que forte. E aí ele fala uma coisa maravilhosa, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E eu fui estudar o que era júbilo. E quando eu li, eu fiquei maravilhado, que eu não sabia o significado da palavra. A pastora não tem estudo, então quando vem uma palavra diferente, lá vou eu consultar, querer saber o que é esse júbilo. E aí eu descobri. Eu fiquei encantada, apaixonada, maravilhada. Falei, Jesus, o Senhor é lindo demais. Aí ele fala que júbilo é um estado de imensa alegria. É felicidades transbordante. Estar em júbilo é alegrar-se de uma maneira que não se pode esconder de tanta alegria. Olha o que ele pede para nós nesse versículo 6 aqui.
No seu tabernáculo, na sua casa de oração, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei louvores ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, que é o que eu estou fazendo, pegando um salmo aqui, Senhor, para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que é nós lermos todos os dias um salmo, nem ser um pedaço, se o salmo é muito grande, ler em 2, 3 dias, mas nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Do mesmo jeito que nós não conseguimos passar um dia inteirinho sem comer, nós não devemos passar um dia inteirinho sem comer a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual, para nós estarmos fortes para guerrear neste mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, então nós temos que vigiar. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor buscando como um leão a quem possa tragar. E nós temos que vigiar. E temos que adorar o Senhor e que oferecer esse sacrifício, louvar a Ele, cantar, saborear a Ele, sabe? E aí, ele fala assim no 7: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. E ao meu coração eu corre. Ele primeiro pediu para o Senhor, clamou ao Senhor para Ele ter compaixão e responder para Ele. E já imediato o coração dele, ele fala, ao meu coração me ocorre, já ocorreu no coração dele, busquem a minha presença. E ele já respondeu, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha que coisa forte. E aí ele fala, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha que coisa forte, né? Quantas das vezes a gente vê um pai e uma mãe, né, rebelde, que está contra o filho, porque o filho vem para a igreja, contra a família, porque não aceita que a pessoa se transformou, recebeu Jesus e é uma pessoa agora evangélica. Então, às vezes nós somos abandonados até pela família quando a gente se converte, sabia disso? Eu mesmo fui. E aí, o que fez aqui? Jesus fala, Ele nos acolhe. Olha que coisa linda. E aí ele fala assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Então, Davi aqui estava pedindo para Jesus, né, o Senhor, ensinar ele no caminho. E ele fala, guia-me por vereda plana. E a vereda plana é onde não tem buraco, onde não tem pedra para tropeçar, é plano. E o caminho do Senhor é assim, sabe? E aí ele fala aqui, por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários. E quantas das vezes nós temos adversários? Que adversário é aquele que é contra nós, né? Mas a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas nós temos adversários. Às vezes até dentro da nossa casa, da nossa família. E aí ele fala aqui, ó, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E quantas vezes uma pessoa está dentro da igreja, falando bem de um na frente dele, pelas costas enfiando a faca, ou mesmo na nossa casa, na nossa família, ou na nossa fábrica, ou na escola. Então nós precisamos tomar muito cuidado contra essas pessoas que respiram crueldade, com essas pessoas que ficam, né, fazendo falsos testemunhos contra nós. E aí ele fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É sinal que nós não vamos morrer sem antes ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque a terra dos viventes é aqui onde nós estamos. E aqui ele declara, Davi declara, e nós temos que fazer essa declaração para Deus. Nós temos que falar para Deus, eu creio que verei a bondade do Senhor na nossa terra aqui. E aí ele fala, espera no Senhor, anime-se
e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Nós buscarmos a nossa salvação e estarmos ali, ó, ligados ao Senhor, vigilantes, vigiando, prestando atenção em cada culto, em cada ensinamento, em cada coisa que é falado aqui. Se nós guardarmos no nosso coração e colocarmos em prática, nós estamos ali buscando a nossa salvação. E precisamos vigiar. Precisamos estar sempre vigilantes, para nós não perdermos a nossa bênção e a nossa salvação eterna. Para isso que nós viemos na igreja, para isso que nós convertemos, para isso que nós se batizamos, para isso que, como ele fala, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então nós somos batizados, nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Isso é igreja. Nós temos que sermos obedientes às palavras das pastoras, aos obreiros quando pregam, que está chamando a nossa atenção muitas das vezes para nos orientar, para nos ensinar, por amor a nós. Porque o Pai que ama, ele repreende. Ele não vai ficar passando a mão na cabeça. Isso é amor, né? E este Deus que nós temos é este Deus de amor que nós temos. Se ele precisar, como ele fala, né, ali, ó, eu repreendo e castigo a todos que amam. Então, o Senhor, ele é Deus, ele é fiel, mas ele é justiça também. Então, nós temos que abrir os nossos olhos e prestar atenção, para nós não perdermos a nossa salvação. Amém? Glória a Deus.